nós pais, cuidadores, professores, podemos identificar um adolescente agressor? Então, essa pergunta que eu estou trazendo para a roda agora, e não só isso, mas além disso, além da gente tentar identificar esse adolescente agressor, se ele também está sendo agredido, porque eu acho que isso tem uma importância bem legal no mundo da internet, que depois a gente vai falar com você sobre isso, mas eu vou jogar para você essa pergunta e depois eu quero de vocês, professores, também, tá bom? Fala com a gente sobre isso. Eu acho que é uma pergunta de extrema importância, porque a gente costuma acreditar que, na verdade, a agressividade ela é o primeiro sinal, quando, na verdade, é como se fosse um iceberg. A agressividade ela está na ponta do iceberg. Tem muitas outras camadas que estão escondidas ali. Então, uma mudança de comportamento, tanto para uma criança que está ali, né, enquanto agredida aquela criança mais quietinha, agressor, né? Às vezes tem isso, né? Aquela criança que está ali quietinha, às vezes está muito quieta, quieta demais. O tipo de conteúdo que ela está consumindo Exatamente. ali, né? Porque às vezes ela não está expressando, ela não está falando sobre aquilo, mas o conteúdo que ela está ali consumindo e as influências também, né? Assim, hoje em dia eles têm acesso a tudo. Então a internet ela possibilitou muita coisa. Então eles têm muito acesso a diversos contextos diferentes, né? A gente às vezes acredita que ali, né, dentro do controle dos pais, a gente consegue dar conta de tudo, só que, na verdade, não é possível, né? Então, é muito importante a gente conhecer os nossos filhos para poder identificar uma mudança de comportamento. Se era uma criança muito falante e uma criança que começa a se retrair muito, o que ela está consumindo ali, o que está acontecendo ali no mundo interno dela, que, de repente, vai criando e vai se propiciando ali algo também. Um menino agressor, um homem agressor no futuro, né? Um adolescente agressor. Eu acho muito interessante isso. Mas aí, que você acha que é o cuidado que nós pais temos que ter? Eu acho que é isso, essa visão, né, para o filho, olhar mais, identificar essa mudança de comportamento. E vocês, como professoras, vocês conseguem identificar os alunos, a mudança de comportamento e passar isso para os pais? E aí tem uma outra pergunta dentro disso que eu acho que é muito interessante, porque nós pais, eu estou me colocando na roda, tá? Nós pais, às vezes, não conhecemos o nosso filho na sala de aula, porque às vezes tem coisas que em casa ele não faz lá na sala de aula. E aí quando o professor traz para a gente, isso já aconteceu, por isso que eu estou falando sobre isso. Quando o professor traz alguma coisa, não, porque, olha, eu estou te chamando aqui no colégio, seu filho fez isso. A gente fica assim, não é possível. E aí tem esse confronto com vocês, né? E como é que vocês fazem para o pai e para aquela mãe acreditar que a visão de vocês está sendo mais ampla do que a dele? Então, a partir do princípio é o diálogo, né? Ela tinha falado até lá atrás. Porque, assim, a criança de 1 ano, ela já domina o celular. Você dá o celular para uma criança de 1 ano, ela vai lá, põe os vídeos. Isso está se tornando... 9 meses, né? Isso está se tornando tornando na mão e vicia. Muito corriqueiro. Isso muito é tema do próximo programa, tá, gente? Fica ligado que a gente vai falar de tecnologia e educação, mas vamos embora. Isso está muito corriqueiro. A criança de 1 aninho, 2 aninhos, eles estão o tempo todo ali. Verdade. E acaba se tornando uma comodidade para os pais. Chegou em casa, dá o celular na mão da criança, vai fazer a janta, vai fazer outras coisas. E a criança fica muito tempo ali e você não sabe o que seu filho está vendo, o jogo. Está consumindo, né? Tem jogo online que a criança fala com outras pessoas. Então, assim, é o olhar, é o diálogo. E você, quando professor, você identifica o aluno através de um desenho, né? Eles se comunicam muito através de desenhos. Dá atividade livre. Vamos desenhar. Cor, né? A própria utilização da cor, repetição constante. A criança usa muito preto. Você consegue identificar. Olha, a criança que usa muito preto, isso, né? Mas aquela que criança coisa violenta. E você observa. Até a força mesmo, né? Isso, na hora de a forma de pintar. pintar, Então, se rabisca com muita força. Caramba, são detalhes que você observa e você chama o pai. Sim. Tá acontecendo alguma coisa. A criança começa a ser muito agressiva com o amiguinho do lado, que bate, que às vezes empurra, é que não assim quer no dividir. colégio, mas não é assim em casa. Então, por isso que é difícil para os pais acreditar, absorver isso. Aí, de repente, às vezes até implica com aquele professor. Aquele professor está implicando com o meu filho. Vocês devem passar por isso direto. O que eu acho que acontece? Assim, eu queria concordar com as duas, só acrescentar mais alguma coisa. Porque quando você vai observar, que eu acho que a questão de diálogo é importante, mas vou falar assim, primeiro você na escola, eu enquanto professora, que eu também sou mãe.
Então, enquanto professora, você precisa observar. A criança, você está falando, seu filho, ele em casa, ele não vai ter o confronto dessa violência. Porque ele em casa, ele é criança, geralmente é ele e um adulto. Sim. Entendeu? Quando ele está com as outras crianças, é que ele começa a manifestar o seu comportamento. É outro universo, e aí né, você pode observá-lo. E é importante que a escola propicie diversas formas de observação. Então, eu tenho que estar atento ao aluno durante o horário do recreio, durante o horário da merenda, porque é aquilo, eu costumo falar com meus filhos, as pessoas só dão aquilo que elas têm. Exatamente. Então é a questão da formação. Se a criança é tratada com agressividade, ela, infelizmente, ela vai ter essa linguagem como uma linguagem real. Ela não vai passar outra linguagem. Cabe a nós, educadores, mostrarmos para ele que existe sim uma outra forma de se comunicar, existe sim uma outra forma de lidar com o mundo, de lidar com o outro. Não é fácil não, muito pelo contrário. Não, gente, educar não muito é fácil. difícil. Tem 3 filhos, né? André Mateus, Mariana e o Lucas, que é autista. E como ele era filho de professor, ele sofreu muito, mas muito bullying. Ele, uma vez, um coleguinha dele, não vou citar o nome, porque são todos menores de idade, urinou no biscoito do meu filho. Olha só. Aí o meu filho chegou e eu falei assim, caramba, Mateus, que absurdo. O Mateus falou para mim, foi sem querer, mãe. Ele não sabia o que estava fazendo. Então, assim, é modelo também, entendeu? Não há perfeição, não, entendeu? Muito pelo contrário. Mas é modelo, você tem que ser verdadeiro. Não adianta você ter todo um discurso e ter uma prática que não condiz com o seu discurso, entendeu? Educar é isso. E é muito difícil, porque você precisa conquistar a família precisa acreditar no que você está falando, as crianças precisam visualizar que aquilo é uma verdade. Então é a questão de você abraçar, é a questão de quando você perguntar, fulano, como é que foi seu dia hoje? Pare para ouvir como é que foi o seu dia hoje. Não é perguntar e fazer outras coisas, né? Você precisa observar, assim, se ele mudou de coleguinha. Então, ele sempre conversou com o Mateus. Quem é o coleguinha do meu filho? Ele tem que ter nome, o Mateus tem que ter nome, ele tem que ter uma característica, entendeu? Eu preciso saber quem eles são. Sim, eu tenho curiosidade nisso. Quando eu começo a perceber que o meu filho, de repente, está mudando, ele não tem mais aquele colega, o Mateus se tornou insuportável. Pô, o Mateus até antes, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, cabe o olhar da observação. A gente precisa se distanciar para olhar melhor, entendeu? Isso é interessante. Isso. E dentro disso aí que você falou, a pergunta que quero fazer, você acha que a influência daquele coleguinha que é agredido em casa de alguma forma, o nosso filho que não tem, que recebe o amor, que recebe esse carinho, que recebe, né, talvez algo diferente do outro, você acha que influencia o coleguinha com o outro, de repente de trazer para a vida dele alguma coisa? Não sei se vai modificar, mas eu acho que ele vai perceber que existem outras formas de lidar com o mundo. Que você pode, sim, ser amado, que você pode, sim, receber esse amor. De repente até ensinar para esse coleguinha. Né? Assim, a gente não tem certeza, eu não tenho certeza de nada, entendeu? Não dá para ter. Eu faço a minha parte. Acredito que esteja fazendo o meu melhor, mas eu não posso garantir os resultados. Muito interessante isso, gente. Realmente é algo, nós como pais, mães, né, cuidadores, é assim, eu fico, às vezes me dá um nervoso, eu fico de cabelo em pé, porque eu fico pensando assim, não é só o colégio, né? Ele tem o jiu-jitsu, então ele tem outras atividades, tem o inglês e tal, então assim, quem são essas pessoas? Eu me preocupo muito com isso. E eu fico perguntando, filho, como é que foi? Todo dia meu filho chega em casa, eu pergunto, como é que foi no colégio hoje? Aí ele fala, foi legal. Eu falei, não quero saber se foi legal. Quero que você me dê detalhes. Ele, ai, mamãe, então, mesma coisa, mas cheguei. Eu falei, me dê todos os detalhes. E paro para ouvir. Porque também não adianta, né, você perguntar e depois ele falar e você ficar só... Porque a escola, ele é o primeiro núcleo, depois da família, bem imediato da escola. Verdade. Então, assim, eu imagino que para a escola é muito desafiador. Porque a realidade da família é aquela célula. Mas o professor ela recebe 30, 40 células. Então, diante de uma realidade que você falou, uma fala que eu sempre me remeto a Saramago, né? A gente tem que sair da ilha para olhar a ilha. Então, para o professor que tem tantas demandas administrativas, pedagógicas, ainda conseguir ter tempo para observar as relações interpessoais é apenas com formação. Daí até compartilho com vocês a Lei 13.135, que é a lei do bullying,
que é uma lei que foi instituída em Então 2015. fala até mais sobre isso e fala sobre o cyberbullying, tá, gente? Também que está também no é seu muito parágrafo importante único falar. também. Porque essa lei, inclusive, foi meu tema de TCC. Ela sabe tudo, essa é a pessoa para falar sobre Eu não sei se eu sei isso. tudo, mas assim, eu escolhi justamente esse tema porque eu já tinha uma formação na área de educação há 20 anos. Então, eu falei assim, então eu tenho que escrever algo da minha nova formação. Então, é um tema que lá em 2018 ninguém dava crédito. E, sim, infelizmente, nos últimos anos, a gente tem visto o aumento desse conflito e esse tema hoje me deixa um pouco satisfeito porque faz sentido poder contribuir. Pois bem, então assim, um professor para poder ter esse time sozinho não vai conseguir observar as relações, porque são inúmeros conflitos que são listados dentro dessa lei. Mas o que é mais importante é que a participação efetiva tem que existir da família e da escola e da comunidade em geral, porque a educação não é apenas do pai. A educação lá na Constituição já diz que é o dever de todos. Então, quando eu falo dever de todos, quando aquela turma, aquele grupo está numa situação diferente, o professor sozinho não vai conseguir. Ele vai precisar do coordenador, do psicólogo, de orientador, de um terceiro elemento da própria escola, e se não tiver na escola, vai ter que se utilizar das redes externas, do Conselho Tutelar, do CRAS, a gente chama de instrumentos, que para poder fazer esse acolhimento da criança que está sendo agredida e aquela que está sofrendo também, porque todos estão em fase de desenvolvimento. Então, para o professor perceber, será que o cyberbullying ele é um tipo de agressão? Sim, e ele é ainda pior, porque ele ultrapassa os muros da escola. Ele vai estar no WhatsApp, ele vai estar todos os aplicativos. Ele vai estar na casa dele, né? Ele vai estar no curso dele, se ele abrir o telefone ali. Geralmente, quando eu palestro para as crianças, eu falo assim, quem é que é administrador de WhatsApp? Aí todo mundo feliz. Eu falei assim, então, se acontecer qualquer tipo de agressão e você, como administrador, não fizer mediação, você sabe que você pode ter alguma punição. Aí eu falei, eu sou de menor. Não, peraí, meu amor, você é menor de idade. Então, a Fernanda tem 9 anos. Né? Então, já sabia que a filha dela já quer ser advogada, já sabendo dos bastidores. Já está decidida. E a gente deu um celular para a Fernanda e ela fez aquele grupinho da escola dela. Mas todo dia eu olhava o grupo. Aí eles conversando, e um amigo falou assim, não sei o que merda. Aí eu, apaga, que a mãe da Fernanda Lima está no grupo. ela vê tudo, E a gente resolveu tirar o celular da Fernanda. Por quê? A gente ficou muito preocupado com essa questão dela ter muito acesso a tudo que está acontecendo, de rede social. Falei assim, você só tem 9 anos. Sim. Vai brincar na sua casinha de bonecas, vai brincar, também. vai fazer roupinha. Eu acho que é muito cedo, 9 anos para redes sociais. Vai fazer suas roupinhas para boneca. E ela de boa, ela se tudo de boa. Ela, mãe, tudo bem. E ela chega da escola, faz as tarefas dela e vai brincar, ela vai ser criança. A gente tirou a rede social. Claro que Fernanda mexe no celular, como qualquer outra criança, vê alguma coisa. Mas o WhatsApp, ela tem o Instagram dela, mas que eu sou administradora. Ela, mãe, alguém falou alguma coisa na minha foto? Eu acho que esse olhar, esse cuidado, tem idade para tudo. Porque quando a gente coloca justamente esses eixos de participação, e aí eu só concluindo, quando uma criança ela está sendo administradora de um grupo, ela tem que saber da responsabilidade dela. Porque se eu vejo um outro colega sendo agredido, ou a imagem é manipulada facilmente hoje com vários aplicativos, tira o rostinho, coloca no corpo do outro, ele tem que saber, se ele não fizer nada, os pais dele vão ser responsabilizados civilmente. Então, é algo que é uma informação que as crianças precisam saber, que não é porque elas são menores de idade que não vai ter nenhuma punição, ou da punição dentro do regimento escolar, porque se a escola tiver, geralmente tem que ter regulamento em cada unidade escolar, e é isso que tem sido previsto nas últimas orientações que a gente está vivendo. A escola tem que ter a sua base, não é questão de punição, mas tipo uma regulamentação de atitudes preventivas e até, em caso de alguma agressão mais violenta, a posterior, porque tem que ter esse acolhimento. Então, a lei do bullying e do cyberbullying é para justamente dizer assim, olha só, todo mundo é responsável. E, assim, e falar que existe violência na escola é muito sensível, porque como que você, diretor, vai trazer um tema que às vezes tem um pai que não está participando do grupo, e não sabe, ele vai achar que a violência é daquela escola. Não.
A violência, ela está na sociedade. No geral. É que ela reflete, ela entra na escola. Vai entrar no jiu-jitsu, vai entrar na igreja, vai em qualquer lugar. Mas o importante é que essas crianças entendam, que aí foi até o título da minha monografia, que eu falei assim, nem toda brincadeira é legal. Bullying, Sim. nem toda brincadeira é legal. Legal de legalidade, porque você pode estar brincando com a criança, empurrando. Para você pode ser uma brincadeira, mas chega Mas um pra ponto outro que para o não. outro pode se machucar, pode bater a cabeça. Eu costumo dizer até né? para meus filhos, no caso, e para os alunos, que se eu estou brincando e você não está brincando, brincadeira não é. É aquela frase clássica da vovó, né? Falava assim, o seu direito acaba quando atinge o meu. Exatamente. Então, eu levo isso nas palestras, que a liberdade de expressão, que é o que a gente percebe, que é a falácia, né? Eu posso falar o que eu quisesse. Não. Não. Nenhum princípio constitucional, eu falo assim mesmo nas palestras, eles ficam assim, não, Mas isso nenhum é princípio excelente. constitucional é maior que o outro. Se você tem o direito, aí eu até falo assim, se com o seu celular você pode tirar foto, mas está certo você tirar foto dentro do banheiro, do coleguinha trocando de roupa da natação? Você Perfeito. pode compartilhar? Não, por quê? Você está atingindo o princípio da privacidade do outro, Exatamente. da intimidade do outro. Então, logo, a sua liberdade de tirar foto no seu aparelho privado vai de encontro ao direito dele. Então, até aqui você pode. Geralmente que as fotos de grupo, fiquei feia, não compartilhar não, hein? Então, a criança, ela tem que saber os limites. E o professor, ele tendo uma boa formação dessas informações, como identificar, porque é um rol taxativo. Quais são os tipos de bullying? Quais são as prevenções? E os direitos dentro da escola e fora. Então, geralmente a gente faz É palestras muito interessante. para crianças, faz formação para professor, e tem escola que já tem um pouco mais evoluída e já propõe em cima para os pais. Como você falou de Muito psicologia para a mãe, mas existe formação para os pais, para eles entenderem justamente o que a colega faz. É acompanhar a escola, acompanhar o celular. Hoje em dia, depois desse surto que teve na rede que eu trabalho, todo dia tinha uma criança levando uma faca de manteiga. Pois é, mas gente. levando na mochila. Caramba. Mas isso Porque é, de em outro, repente, para se proteger, né? justamente com essa Nessa justificativa. situação. A Eu quero, justificativa é essa. Mas mas a gente tem que ter essa percepção. justamente. Né? Isso é muito. Agora você falou de cyberbullying. O cyberbullying ele vai muito além do bullying, porque é uma rede que pode se propagar para outras redes e outros colégios. Eu já vi isso acontecer. Sim. Com pessoas até próximas. E o pai Então, tem que assim, saber. aquele menininho daquele colégio, o outro colégio vizinho Já começou sabe. a falar. Gente, é algo surreal e é algo que, assim, pode detonar aquela criança A num imagem. grau que você vai precisar de tratamento para o resto da tua vida. Se ela Então, não souber. pais, mães, cuidadores, fiquem de olho, porque o cyberbullying é algo muito, muito importante de você estar ciente que você perceber se está acontecendo com o seu filho. Porque às vezes o seu filho está passando por isso e não fala para você. Eu estou falando sobre isso e realmente isso me causa um sentimento, porque eu tenho pessoas próximas que passaram por isso. Uma criança de 10 anos que quis se matar por isso. O cyberbullying, ele faz com que as crianças queiram se matar. Olha que mundo. E o pai Então, tem que saber. e essa violência com ela mesmo, né? Além da violência nas escolas, tem a violência com ela mesma. Uma covardia, né? E o principal, dizer, os pais precisam saber que naquele primeiro momento, por mais doído que seja, tem que fazer prova. Se você vai pedir, tanto de uma forma administrativa, aos canais das plataformas digitais, para poder excluir, porque assim, fatalmente você não vai saber quem é que postou. Sim, não. Você como pessoa física, você não vai ter acesso ao IP daquele celular, daquele aparelho. Então, logo você vai ter que se recorrer às plataformas que elas tirem. Mas antes que seja deletado, você precisa printar, porque você tem o direito, se o aplicativo não deletar, você vai ter que pedir uma tutela ao juiz para que, de forma imperativa do judiciário, que seja deletado. Então, assim, o sofrimento vai existir até o momento, assim, vamos respirar, Sim. vamos printar, vamos fazer prova. Agora nós vamos agir pela legalidade. Primeiro, a gente sempre orienta de forma administrativa, porque nós temos a legislação assim muito robusta hoje em dia, com o Marco Civil da Internet, nós temos a Lei de Proteção de Dados Gerais, nós temos o próprio ECA, que ampara a questão da intimidade, e várias Isso é outras importante, legislações que amparam e asseguram a privacidade e a intimidade
dessa criança. Então, ela vai sofrer, mas vai ter que correr pelas duas esferas. Vai ter que ter assistência psicológica, Sim. porque nem toda criança vai suportar aquela dor da imagem, porque se for uma criança artista, que ela vai ter aquela imagem que ela pode estar perdendo contratos, como é que fica a situação dela? E aí, a além parte legal disso, também. a parte legal, além disso, a violência que ela está sofrendo e que ela pode transferir para o outro. Sim. Eu estou sofrendo isso, estão fazendo isso comigo, então eu vou fazer isso. Porque a mente da criança gera um pouco isso, né? Ela não tem ação aquela e reação, noção. né? Não, e orientar também o filho, né? Porque tá naquela rede social ali. O amigo postou, ele compartilhou, você está fazendo parte. Também. Se você espalhou isso aqui, Exatamente. você está fazendo parte. E aí, Mas não foi Mas a gente ainda não mas, tem isso totalmente fechado. Tem, né? E essa discussão que a gente está tendo agora sobre as redes sociais se responsabilizarem pelo que é postado nelas, para que a gente tenha realmente uma forma de correção, entendeu? Quer dizer, de certa forma, eu acho que isso ainda não está tão bem resolvido. Por isso mesmo que acaba virando terra de ninguém. Então, eu me sinto protegido para te ofender, porque ali existe uma fumaça. Sim. Eu vou chamar dos covardes, tá? Me desculpa, mas é o que eu acho. Entendeu? Verdade. Porque é um jeito de eu te agredir e me proteger. Então, eu acho que é uma discussão maior, que parece que é o sim, seu a próximo gente, programa. o próximo programa a gente Entendeu? vai Que acho trazer que esse assunto com precisa mais falar detalhes. Isso, com muito detalhes Sim, mesmo, entendeu? nós vamos falar Porque eu já sobre vi isso. vários alunos assim, se mutilarem, Acaba com a sabe? criança, Fazerem se cortar. verdadeira. E se tornar agressor. E querer agredir o próximo, e não só o coleguinha, o professor, as pessoas que estão ali na frente dele, as pessoas da família, enfim, é um assunto que, próximo programa, a gente vai falar mais sobre isso. Mas foi muito bom a clareza que você trouxe sobre a lei disso. Né? Que existe algumas leis, que existe algumas providências que vocês, pais, cuidadores, podem também tomar partido. Né? É isso aí, meus amores. Aqui eu me despeço desse assunto tão fundamental, tão importante. E eu vou fazer um pedido para vocês. Colaborem com as escolas, colaborem com os professores, ouçam os professores, porque eles estão com certeza para estar do seu lado nessa caminhada nos seus filhos, junto aos seus filhos. E mais uma coisa, não há assunto mais importante para uma mãe do que a saúde dos filhos e a segurança dos nossos filhos. Muito obrigada a vocês, eu amei vocês estarem aqui, mulheres maravilhosas, parabéns. Foi um super roda de mães, trazendo muita coisa bacana. Obrigada mesmo, de coração, viu? Vocês são incríveis. Semana que vem tem mais o programa Roda de Mães, falando sobre esse assunto. Não vai perder, hein? Meu anjo, meu primeiro amor verdadeiro, um sorriso tão gostoso.